Quem encontrou? Salmo 51, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edificam os muros de Jerusalém. 1, 2, 3 e... Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Quantos precisam de oração nessa noite? Eu e minha casa também. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que temos, ó Senhor, de estarmos na tua casa, de estarmos aqui, Senhor Deus, para estudar a tua palavra, para meditar na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, continua conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos. Senhor, nós oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Márcia. Nós oramos, Senhor, neste momento também, Senhor, pela vida da nossa irmã Eunice. Nós oramos, Senhor Deus, pela vida também do nosso irmão André, que precisam de saúde. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, aqueles que não puderam estar conosco por motivo de saúde, ó Senhor. Restaura, dá saúde, cura, glorifica o teu nome, Senhor. Pai de amor e de bondade, fica conosco, nos dê clareza, nos dê entendimento, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado, tem água aqui. Glória ao nome de Jesus. Queridos, nós estamos ainda falando sobre oração, e por mais que venhamos a mudar o tema do estudo nas sextas-feiras, nós sabemos que é um assunto que não se acaba, porque a oração ela faz parte da vida cristã
ela faz parte da nossa caminhada cristã. Amém ou não amém? Amém. Maravilha. Como nós temos falado aqui, vamos pedir ajuda dos irmãos aí, que nos ajude, lendo a referência bíblica, até juntamente a igreja também vai acompanhando, vai anotando, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a oração que conduz ao perdão, né? Ou a oração e o perdão, elas estão ligadas. Amém ou não amém? Amém. Não há como pedir perdão se não falar com Deus, se não orar. Então a oração faz parte do processo do perdão. E diante disso nós vamos estar lendo algumas referências que estão ligadas ao assunto, tá bom? Eu já peço que alguém, por gentileza aí, vamos lá, pega a sua Bíblia aí, papel, caneta, você que gosta de anotar, em nome do Senhor Jesus. Nós lemos aqui, irmãos, este salmo fala de Davi, que quando ele confessa seu pecado, quando o profeta é usado por Deus e confrontam Davi, ele vai abrir o coração, vai se quebrantar diante de Deus, pedindo misericórdia, pedindo perdão, e nós vemos como Davi, ele se quebrantava diante de Deus, ele tinha esse diferencial, porque nós o conhecemos como homem segundo o coração de Deus, um homem que era sincero, um homem que errava e pedia também misericórdia, um homem que errava e pedia perdão, um homem que errava e se humilhava diante do Senhor. Amém ou não amém? Então, vamos lá. O Salmos 34, verso 18, um irmão, por gentileza, se puder aí, fique preparado, tá bom? O obreiro vai estar levando o microfone para você aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Lucas está com o microfone já ali. Salmos 34, verso 18, e também Isaías 57, 15. Primeira referência, Salmos 34, verso 18. Salmos 34, verso 18. Se você encontrou, você fica de pé, levanta a mão, e o nosso irmão Lucas vai levar ali, ó. Isso. Vai levar o microfone até você, em nome do Senhor Jesus. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? O salmista está falando daquele ou daquela que tem um coração quebrantado diante de Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, nós lemos que ele menciona que um quebrantado coração, ou uma pessoa que tem um coração quebrantado, não desprezará, ó Senhor. Então, uma das maneiras que nós temos que nos apresentar diante de Deus, irmãos, é se quebrantando diante da sua presença. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Então nós vemos que o Senhor, ele olha para aquele que tem um coração contrito, aquele que se quebranta, aquele que abre para o Senhor. Daniel também vai falar sobre a oração de confissão que é respondida. Daniel capítulo 9, versículo 19 ao 22. Daniel 9, 19 ao 22. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que
que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Amém? Então nós vimos aqui, irmãos, que Daniel, quando ele vai falar com Deus, ele se coloca no meio do pacote. Porque ele fala: Senhor, pecamos contra ti. Então, irmãos, todas as vezes, quando nós vamos fazer uma oração para apresentar um departamento, para apresentar a igreja, para apresentar uma família, Senhor, nós pecamos contra ti. Nós erramos. Nós precisamos da tua misericórdia. Precisamos do teu perdão. Não é assim: Senhor, perdoa eles porque eles pecaram, tirando você do meio. Você se inclui porque nós somos falhos, somos pecadores, somos cheios de defeitos. E não há um sequer que não erre, irmãos. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Então, quando nós formos orarmos, apresentando um povo, um departamento, uma igreja, uma congregação, se coloque no meio dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Você lembra de Esdras, quando o povo tinha se misturado com mulheres estranhas? Senhor, todos nós erramos, todos nós pecamos. E o povo passava e ouvia a oração dele e ficava com o coração quebrantado, porque era o povo que tinha pecado, mas ele estava tomando a frente e dizendo: Senhor, nós erramos, colocando a mão no peito e dizendo assim: eu errei também, mesmo que ele não tivesse cometido aquele pecado. Mas como um homem que se colocava na brecha, na intercessão, orando, está se colocando no meio do povo, pedindo ao Senhor misericórdia. Por isso, quando você for orar por alguém, não fala: ô Senhor, tem misericórdia do Samuel. Não, nem é só assim não. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda o Samuel. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda o Alisson. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda a Miriam. Porque você está se colocando também como aquele que carece da misericórdia, bondade de Deus. Aleluia. Mais umas referências que, falando sobre oração levada ao perdão. Primeira, mais uma, Marcos 11, 25, depois outro irmão, por favor, Lucas 6, 28. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Isso, a nossa irmã. Depois outro irmão, outra irmã, Lucas 6, 28. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, perdoais, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Você pode dizer comigo assim: ó, o perdão está fraco. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O perdão abre caminhos. Você pode dizer mais uma vez? 1, 2, 3 e... O perdão abre caminhos. Amém, irmãos? Vamos lá. Lucas 6, 28. Irmãozinho ali, ó. Isso, Lucas 6, 28. Orando também pelos caluniadores. Bendizei os que maldizem e orai pelo que vos caluniam. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 23, 34. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém? Então Jesus, sofrendo, passando o que passou,
ele continuava orando. E quando nós falamos sobre nos humilharmos, de buscarmos ao Senhor, pedimos misericórdia a Deus, falarmos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nós não temos para onde correr a não ser o caminho da oração, a buscarmos ao Senhor, a falarmos com Ele, a se quebrantar diante dEle, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que há algo que nos separa de Deus. Há algo que nos separa de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é muito clara no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Vamos ler todos juntos? Isaías 59. Isaías 59, versículo 2. Procure aí na sua Bíblia, Isaías 59, versículo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Isaías 59, 2. É culto de ensino, é desse jeitinho mesmo. É Bíblia se movimentando, páginas se movimentando, caneta trabalhando. Isaías 59, 2. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém? Então o profeta está liberando uma palavra falando a respeito do pecado, que ele nos afasta, a iniquidade nos afasta do Senhor, faz o nosso Deus virar o rosto. Ou seja, o pecado me afasta de Deus, o pecado me afasta do Pai. E sabe o que eu acho lindo? Porque quando eu leio esse texto eu compreendo o que Jesus passou na cruz. Jesus, na cruz, está carregando o meu pecado, o teu pecado. E aí, quando você lê esse texto, você compreende, porque por causa do pecado, o Senhor vira o rosto, o Senhor não ouve a sua oração. Então você começa a compreender o porquê Jesus diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Deus, que o profeta Isaías diz que se tem algo que nos separa dele, é o pecado. E é nesse momento que Jesus está carregando o meu e o teu pecado. E isso o afasta. Mas tudo isto que Jesus passou fazia parte do projeto da salvação da humanidade. Ele carregou o meu pecado, o teu pecado. Morreu na cruz para que eu e você hoje, através do seu sangue, porque o pecado tem o poder de nos afastar do Pai. Como nós lemos aqui, através do profeta, o pecado nos afasta, mas o sangue de Jesus nos aproxima. Aleluia! Você pode dizer isso e verbalizar isso para que você possa guardar no teu coração? Diga comigo assim: o pecado está fraco, o pecado nos afasta, mas o sangue de Jesus nos aproxima. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Você pode exaltar o nome do Senhor? Porque por mais que eu e você venhamos a pecar, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não nos apresentamos pelos nossos méritos, pela nossa força, pela nossa justiça, mas nós nos apresentamos através do sangue de Jesus Cristo. Oh, glória ao nome do Senhor! E é através do sangue que somos perdoados, purificados, lavados, limpos para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui alguns versículos, se você puder, toda a igreja. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 8. Glória ao nome de Jesus. Romanos capítulo 8. Fica atento, irmão do microfone agora aí, tá? Alguém, por gentileza, você vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Outro irmão do mesmo capítulo vai ler o versículo 8 e o versículo 9. Outro irmão do mesmo capítulo vai ler o versículo 13 e o versículo 14. Amém? Romanos 8, vamos lá, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Vamos lá? Alguém pode ler agora o versículo 8 e 9? Do mesmo capítulo. Ali o nosso irmão. 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo agora, outro irmão, versículo 13 e 14. 13 e 14. Vamos lá, isso. 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? E só conseguimos isso, irmão, por causa do sangue de Jesus. É por isso que ele diz assim, ó, portanto, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos observar as expressões no Antigo Testamento, quando você vai ver alguém dizendo, Senhor, cobre os meus pecados, porque era isso que o sangue dos animais faziam. O sangue dos animais faziam isso, eles não apagavam o pecado, eles cobriam. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Eles cobriam. Ou seja, o sangue dos animais estava ali por cima, mas o pecado continuava ali. Você está entendendo o mistério? O sangue dos animais, do Antigo Testamento, cobriam o pecado da humanidade. Ou seja, só cobriam, o pecado continuava lá. Só que o sangue de Jesus, ele não cobre pecado. O sangue de Jesus apaga pecado. Desaparece. Louvado seja o nome do nosso Deus. O sangue de Jesus é mais poderoso do que o sangue dos animais. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu nunca vou me esquecer um testemunho de um pastor, quando ele está fazendo um congresso, e ele convidou um pregador para pregar nesse congresso, 2 dias, e ele começou a anunciar o pregador, e um certo irmão chegou para ele e falou assim, pastor, com todo respeito, o senhor é um homem de Deus, mas aí o senhor deu uma vacilada. Por quê, meu filho? O pregador que o senhor convidou para o congresso, pensa num camarada, olha, ele já fez isso, ele já fez aquilo, o passado dele, meu Deus do céu, o senhor colocar ele na igreja para pregar no seu altar, vai dar ruim para o senhor, vai queimar a sua reputação, a sua imagem, e até da igreja. Ele já, passado dele, condenam. Esse camarada aí não tem boa fama não, o negócio dele é ruim. Aquela pessoa fez uma casa na cabeça do pastor. O pastor falou assim, amém, irmão, eu vou orar. E esse irmão, o pastor começou a orar, 1 dia, 2 dias, e ficava orando, Senhor, mas o que esse homem fez? O que esse homem fez, Senhor? O que ele fez? Fala para mim, me revela, me mostra, porque se o Senhor me mostrar, eu vou
cancelar tudo, vou mudar tudo. E ele orava um dia, ou 2 dias, e orando, 3 dias orando. Um dia de madrugada ele estava orando. O Espírito Santo falou para ele assim: ó, para, meu filho. Senhor, como assim? Para. Aquilo que você está pedindo eu não vou conseguir fazer. Senhor, como? O Senhor é Deus. Não existe nada impossível ao Senhor. Filho, você está pedindo para eu te falar o que foi que Ele fez, e eu não posso te falar. Por quê? Porque Ele se humilhou. Porque Ele se arrependeu. E porque eu perdoei. E dos seus pecados não me lembro mais. É por isso que eu entendo quando o salmista diz assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Porque o homem, irmão, não tem misericórdia. Você pode acertar 10 vezes, mas se você errar uma só, você já foi. As pessoas vão lembrar mais do seu erro do que das suas qualidades. Mas Deus, por isso que Deus, irmãos, quando Ele te escolhe, quando Ele me escolhe, Ele não olha o nosso currículo, porque currículo fala do passado, e quem só lembra do passado é Satanás. É a graça do Senhor que cai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque por mais que o teu passado possa ser tenebroso, o Senhor Jesus, Ele está vendo o teu passado, está vendo o teu presente e também está vendo o teu futuro. E se você se apegar ao sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, você pode ter certeza, você terá uma vida bem sucedida para a glória do nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pecado destrói a nossa paz com Deus. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, pertinho do Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 7 ao 9. Quem encontrar, por gentileza, primeira epístola de João. Logo após, alguém leia, por favor, Provérbios 28, 13. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Irmão, não tem como. A oração faz parte do processo da confissão. Como nós confessamos? É através da oração, através de falar com Deus. Eu me lembro de um pastor muito antigo, quando criança ele dizia na igreja: cuidado quando você aponta o dedo para alguém, porque da mesma maneira que você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Você pode fazer assim, ó, faça assim, ó, faça assim, ó, faça assim, ó. Você está vendo? Você está apontando, mas tem 3 se apontando. Então fala para o seu irmão, diga assim, ó, cuidado, viu? Quando você apontar o dedo, porque você pode apontar um, mas tem 3 apontando para você. Dá uma disfarçada aí, diga aleluia, Jesus. Vamos lá? Quem encontrou Provérbios 28? Provérbios 28, 13. Mamíria, vai lá, Mamíria. (28, 13). O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eita Jesus, aleluia, glória em nome do Senhor nosso Deus. Enquanto você estiver escondendo,
enquanto você estiver encobrindo, fazendo igual o sangue dos animais no Antigo Testamento faziam, só cobrindo, a sua vida não vai prosperar, irmão. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É igual aquela pessoa que vem chorando para você com remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso, a pessoa está chorando, não, ei, mas meia hora depois, no outro dia, está fazendo de novo. Se não me falha a memória, é Isaías ou Jeremias, que ele fala assim, ó, quando vos lembrardes dos vossos pecados, sentireis nojo de vós mesmos. Você quer ver? Tem alguém aqui que fumava e hoje não consegue ficar perto de fumaça? Tem alguém? Você viu como que é? Tem alguém aqui, ó, que bebia e hoje não consegue ver um negócio de que faz sangue de Jesus, que dá até mal-estar? Tem alguém? Oh, glória! Que isso, pastor? É o poder da libertação, irmão. Ah, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, o poder de Deus, o verdadeiro arrependimento faz isso, aquele que confessa e deixa. Você percebeu que não adianta deixar? Não, está aqui, não vou fazer mais, está de boa, mas está ali guardadinho. Está escondidinho ali. É igual aquela pessoa que no mundo bebia, aceitou Jesus, é uma nova criatura, e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Mas debaixo da pia da cozinha dele tem aquele galãozinho que ele fica guardadinho para aquela data especial. Aquela fotinho da santinha está guardada na carteira até hoje. Aquele contatinho, sabe, do passado, está lá guardadinho até hoje. Não foi nem excluído, nem bloqueado, guardadinho ainda. Você pode enganar pastor, você consegue enganar mãe, pai, mas o dono da igreja, que é Jesus Cristo, você não consegue enganar. Não tem como. Quer prosperar? E a prosperidade aqui não é apenas financeira, a prosperidade para a vida. Você quer ter uma vida próspera, abençoada? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu fui tratar um dia um casal e a bomba estourou bem na minha vez. Aí eu fui conversar com um casal, e a pessoa que cometeu o pecado da traição falou para mim que foi se aconselhar com um pastor, e o pastor falou assim, irmã, deixa quieto. A irmã se arrependeu, me arrependi, pastor, sabe aquele choro lá de crocodilo? Me arrependi, e errei. Então, irmão, fica só você e Deus, tá bom, e pum, já foi, amém, glória a Deus. Só fez isso. O tempo foi passando, de novo o tentador apareceu, não foi tratado, estava só escondido, só confessou, mas não deixou. Apareceu e foi bem na vez de quem? Bem na minha vez, os B.O. Aí, sabe o que aconteceu? O marido descobriu, irmão, e pensa como foi o fuzuê. E ela teve que falar assim, pastor, sabe por quê? Porque na época o pastor falou para mim que estava bom já, tranquilo, podia tomar ceia, me arrependi e chorei. Não, irmão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, presta atenção, o texto é muito claro, confessar e deixar. Vamos lá? Confessar e deixar. Mais uma vez, confessar, mais uma vez, amém? Salmos
32, olha que coisa linda. Salmos 32. O salmista ele vai demonstrar a necessidade de reconhecer e confessar o pecado para o Senhor. Salmos 32, verso 1 ao 5. Verso 1 ao 5. Salmos 32, 1 ao 5. O irmãozinho ali, ó. Vai lá, meu lindo. Isso. Glória ao nome de Jesus. Salmos 32, 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram meus ossos, pelo meu bramidos em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha aí. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Você percebeu que ele está dizendo assim, ó, enquanto eu não confessei, os meus ossos não estavam bem. Que isso? A saúde dele não estava boa. O meu humor não estava bem. A pessoa vive mal-humorada. Por quê? Porque ele sabe que tem algo oculto, algo escondido. Eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive. Eu fui pregar numa ceia, e Deus me deu uma palavra para pregar numa ceia, mas era uma mensagem dura, rapaz, para uma ceia. E sabe quando você vê que a igreja sente, mas não é aquela explosão de glória, é um quebrantamento. E só que nós que somos evangelistas, a gente gosta de ver o bambu gemer, de ver a tampa da chaleira voar, e a gente fica até meio assim, poxa, será que não fui bem, né? Não teve aquele que eu esperava. Quando acabou o culto, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, fique tranquilo, porque a mensagem chegou em quem deveria chegar. Quando foi no domingo, uma moça me procurou e falou, pastor, estava eu e minha esposa, pastor, eu preciso confessar algo. Eu ia tomar ceia, porque eu estava tomando ceia diante de uma situação, e aconteceu isso, eu pequei contra o Senhor. E eu estou com uma dor já faz muitos dias, e essa dor não passa. E essa dor não passa. E enquanto o Senhor ministrava, eu entendia que era Deus trabalhando para eu confessar. E ela tinha um problema aqui, irmão, no pescoço. Dias assim. E uma dor terrível. Ela começou a abrir o coração, começou a falar, e soltar, e soltar, e soltar. Quando ela falou tudo, confessou tudo que estava escondido, eu falei, amém, irmã. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pedi para minha esposa, coloque a mão no pescoço dela. Oramos. Irmão, na hora. Irmãos, na hora. Na hora, a dor toda saiu e ela voltou normal, com a cabeça normal, que ela só ficava assim. O pecado faz mal para a saúde espiritual, física e mental. E como nós confessamos? É através da oração. Nos humilhamos e falamos com Deus. Mas nós aprendemos também que o verdadeiro arrependimento, o quebrantamento, ele restaura. E nós vamos observar aqui, em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24, vai falar a respeito do filho pródigo. A Bíblia diz, filho pródigo. O que é pródigo, pastor? É gastador. Pródigo significa gastador. É por isso que quando você lê, você vai ver que o filho ele pega toda a herança e gasta
tudo dissolutamente. Algumas traduções dizem assim, ó, de forma irresponsável. Gastou tudo, torrou. Só que a Bíblia diz que ele chega no fim do poço. Para um judeu, mexer com um porco, que é um animal impuro, que não é para ficar nem perto, é uma das maiores humilhações que o judeu pode passar. Então, quando Jesus está falando que ele estava ali com os porcos, Jesus está dizendo o nível extremo da humilhação que aquele homem está passando. Só que a Bíblia diz assim que, caindo em si, levantar-me-ei e voltarei à casa de meu pai. O que é? Caiu em si. E ele diz: Senhor, já vou preparar tudo, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus trabalhadores. Mas entenda uma coisa, irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa: existe ex-mulher, existe ex-marido, mas não existe ex-filho. Filho é filho, é gastador, pecou, foi embora, mas a partir do momento que se arrependeu, continua sendo filho. E o pai continuava ali no mesmo lugarzinho de braços abertos, esperando o filho voltar. Meus amados irmãos, nesta noite, que possamos entender na palavra de Deus, que através da oração, possamos nos quebrantar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão por aquilo que nós não fazemos, que poderíamos fazer. E você pensa que não, mas um pecado gravíssimo é o pecado da omissão. Pastor, como assim? Tem gente que fala do adultério, fala da fornicação, fala do roubo e esquece esse pecado que Jesus até fala sobre ele. Como assim, pastor? Jesus vai contar uma parábola, vai falar algo, melhor dizendo, e ele diz que naquele grande dia, ele vai separar as ovelhas dos bodes, e ele vai dizer assim: olha, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Aí eles perguntam: Senhor, quando o Senhor teve fome e nós demos de comer? Quando um dos meus pequeninos se apresentou a vocês, porque fazendo a eles, fazem a mim. Ou seja, quando eu posso fazer algo, mas não faço, eu estou pecando. Então tome cuidado, porque nós vemos hoje a obra de Deus passar por tanta dificuldade, irmãos, que nós passamos na obra de Deus, por causa do pecado da omissão. Porque tem pessoas que pode fazer, mas não faz. Mas que nesta noite possamos nos humilhar diante de Deus e pedir perdão por todos os nossos pecados através do sangue de Jesus. E entender que o passado ficou para trás. Sabe o que eu acho lindo? Que quando José chega no Egito e Deus começa a honrar José, o primeiro filho de José significa: Deus me fez esquecer. O segundo filho é: Deus me fez prosperar. Não tem como prosperar se eu não perdoar, se eu não te liberar perdão, se eu não viver uma vida que deixei as mágoas e ressentimentos para trás. E diante disso, meus amados irmãos, eu peço em nome de Jesus, se você puder,
Vamos ficar de joelhos agora e nós vamos falar com Deus. Não há um santo sequer aqui que não peque. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas é através da oração que nesta noite vamos nos humilhar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Oh, glória ao nome de Jesus. Pedir perdão pelas nossas falhas. Pedir perdão em nome do Senhor Jesus.